Bom dia, prezados. Hoje vamos falar sobre a transmissão de pulso em banda base. Bom, primeiro vamos falar sobre PAM, né? Pulse Amplitude Modulation, ou seja, modulação por amplitude de pulso. Alguns pontos importantes para falar sobre modulação por amplitude de pulso é que, na verdade, essa modulação é feita para transmissão digital em banda base, mas também pode ser utilizada posteriormente, né, para fazer uma modulação em banda passante, utilizando uma portadora para transmitir, para modular esse sinal em cima de uma portadora. Né? Mas a princípio vamos ver em banda passante. Bom, como é que funciona então? Bom, se é uma modulação por amplitude de pulso, eu devo então definir que amplitudes eu vou utilizar. Né? Se eu utilizar duas amplitudes, significa que eu estou trabalhando então com uma PAM binária. Né? PAM binária, dois valores de amplitude. Isso significa que eu consigo transmitir, né, um bit de cada vez. São duas amplitudes, o sinal vai estar em uma amplitude ou em outra, significa que eu tenho bit 0 ou bit 1. Né? Então eu vou ter um bit por vez sendo transmitido. A cada tempo, né? A cada tempo de variação do sinal, cada tempo de variação do sinal, ou seja, a cada tempo de símbolo, que a gente chama agora tempo de símbolo, eu tenho transmissão de apenas um bit a cada tempo de símbolo, ou seja, o símbolo significa uma amplitude. Durante a transmissão de uma amplitude para um intervalo qualquer, um intervalo específico, eu vou ter então um dos dois valores de amplitude e vai representar apenas um bit. Se eu tenho m níveis de amplitude, então eu tenho um PAM-M área. Um PAM-M, né? PAM-M, PAM-M área. Bom, aí agora vamos definir o formato desse pulso. O formato desse pulso, ele é utilizado para transformar o sinal, né, em algo contínuo já, né, em tempo. Então, por isso que eu tenho a expressão tempo contínuo. Dessa forma, eu vou ter, então, durante um período de bit, que é o meu TS, então, durante um período de bit, que é o meu TS, eu vou ter uma característica aqui de uma amplitude aí. Então, eu tenho ITS, né, por exemplo, para I igual a 0, né, durante o período TS, ITS para I igual a 1, 1 TS para I igual a 2, 2 TS, então I inteiro. Né? Eu vou ter também a amplitude AI. Né? De acordo com os níveis de amplitude que eu defini. Né? Por exemplo, eu vou ter a minha A0, pode ser, por exemplo, um valor A maiúsculo, representando o bit 1, ou a minha A0 pode ser um valor menos A maiúsculo, representando, por exemplo, o bit 0. Isso depende de qual codificação eu vou escolher aqui para definir as minhas amplitudes. Né? E aí eu tenho aqui a função Q. Essa função Q é que vai modelar, né, o meu pulso. E aí vai dizer como é o meu pulso a ser transmitido. Então, por exemplo, como é modulação por amplitude de pulso, né, o A vai dizer qual é a amplitude e o Q, né, essa função Q, vai me definir qual é o formato desse pulso. Então, o A indica a amplitude, o Q o formato. Normalmente, o que mais se utiliza, bastante utilizado, é o formato retangular. Ou seja, o Q vai ser uma constante, né, um valor constante, no intervalo de TS, que é o tempo do símbolo específico. Mas eu posso fazer uma modelagem de tal forma que o Q, por exemplo, possa assumir uma outra função, um pulso completamente diferente do pulso retangular. Isso vai depender, obviamente, das necessidades impostas pelo canal.
Então, se eu tenho I variando de menos infinito até mais infinito, eu vou ter um trem de pulsos aqui, né? Cada um com sua amplitude específica representando um símbolo. Se eu tenho, então, PAM M, significa que eu posso ter M amplitudes diferentes aqui no lugar de AI. Bom, então o meu AI, o meu pulso lá, eu posso modelar, o mais usado é retangular, mas eu posso modelar da forma que eu quiser, né? Escolher as amplitudes. Por exemplo, aqui eu escolhi A para representar o bit 1 e 0 para representar o bit 0. Nesse formato de codificação que a gente já viu, que é o NRZ, unipolar. No NRZ bipolar, a gente viu que tem menos A sobre 2, né? Eu posso escolher uma amplitude, menos A sobre 2. Para manter a mesma distância, né? Distância A entre os símbolos, eu escolhi aqui de menos A sobre 2 para representar o 0 e A sobre 2 para representar o 1. E aí eu tenho a mesma distância, ou seja, manter a mesma potência, né? Para manter a mesma potência do sinal. Correto? Tanto num formato como no outro. Outros formatos, por exemplo, para NRZ, eu posso ter a representação que eu quiser, né? Algumas já estão definidas aqui. Por exemplo, a NRZ Level significa que o bit 1, eu sempre represento o nível do sinal. Né? A para bit 1, 0 para bit 0. Quando eu trabalho com MARC, né? A forma de representação MARC, então eu tenho sempre uma transição toda vez que iniciar o bit 1. Então tem uma transição para cima, né? Amplitude, toda vez que iniciar, tem uma transição toda vez que iniciar o bit 1. Então aqui, ó, no MARC, né? Não volta a zero, é NRZ também, porque não tem retorno a zero. E eu tenho a transição a cada vez que inicio o bit 1. Então, bit 1, próximo bit é o bit 0, então não tem transição. Então é definido pela transição aqui, o bit que eu estou transmitindo. E aí, houve a transição a bit 1. Então, durante o período de bit, né, durante o período do bit, eu tenho a transição no início, durante o período não muda. Se continuar sem mudança, significa que é bit 0. Mudou, houve a transição bit 1, e assim sucessivamente. Isso aqui é muito usado se eu tiver uma quantidade muito grande de bit 1, ou seja, é um tipo de sinal que tem uma característica onde a maioria dos bits que eu vou transmitir é bit 1 em vez de bit 0. Se fosse o contrário, eu utilizaria em vez da forma MARC para NRZ, eu utilizaria a forma SPACE, que é o quê? A transição ela vai ocorrer agora no início do bit 0. Toda vez que tiver o bit 0, eu tenho uma transição. Essa SPACE, por exemplo, ela é muito usada na comunicação USB, porque a comunicação USB ela tem a característica de ter muitos zeros na sua transmissão. Então, aparece o sinal, a transição aqui no 0, para eu ter o sincronismo embutido aqui. Quando eu falo de NRZ, eu ainda posso ter com mais amplitudes, né? Falei de PAMM, né? Posso ter mais amplitudes. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 4 amplitudes diferentes, né? 4 amplitudes diferentes. Nesse caso, se eu estou trabalhando com 4 amplitudes diferentes, significa que eu vou ter 2 bits sendo transmitidos a cada símbolo, porque eu tenho 4 valores. Então, se eu tomar aqui o valor 0, 1, 2 e 3, né? Por exemplo. Então, o valor 0 é 0, 0 em binário, 2 bits. O valor 1, 0, 1 em binário, 2 bits. Valor 2, 1, 0 em binário, 2 bits. E o valor 3 seria 1, 1, né? 2 bits também. Então, a cada 2 bits, eu tenho o valor de sinal. Esse é o PAM, que a gente chama de NRZ polar quaternário.
Veja agora, então, que eu tenho mais de um bit agora representado por uma amplitude do sinal. Então, a duração da amplitude, para representar os 2 bits, vai demorar 2 tempos de bits. Né? Vai demorar 2 tempos de bits. Esses 2 tempos de bits, nesse caso, como eu tenho 4 amplitudes e levo 2 bits de cada vez, né, vai redundar num tempo de símbolo de 2 tempos de bits. Por isso que eu chamo tempo de símbolo o tempo do sinal, de inversão do sinal. E assim sucessivamente. Obviamente, eu falei dos valores, né, 0, 0, 2 bits, né, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, né, são as possíveis combinações de 2 bits. Se eu estiver fazendo uma codificação natural, vai acontecer isso, ó, como eu falei no slide anterior. Menos 3A sobre 2 para 0, 0. Né? Menos A sobre 2 para 0, 1. Mais A sobre 2 para 1, 0. E mais 3A sobre 2 para 1, 1. Entretanto, se você observar direitinho, os valores de amplitudes adjacentes, né? A cada valor de amplitudes adjacentes, se ocorrer um erro, a tendência, se ocorrer ruído, erro, a tendência é que eu estando num valor, né, de amplitude, o erro imposto pode fazer com que o valor caia para um dos valores adjacentes, perfeito? Ok? Para um dos valores adjacentes, o erro. Bom, então o que se pensou? Bom, se eu tiver aqui nessa posição e ocorrer um erro e eu for transferido para a posição adjacente, significa que eu vou ter uma mudança de 0, 0 para 0, 1. Né? Nesse caso, eu estou transmitindo 0, 0 e chegou 0, 1. E aí o que aconteceu? Eu errei 1 bit apenas. Na situação, se eu estivesse nessa situação, ou seja, eu estou aqui, estou transmitindo 0, 1, e aí houve um erro. Se o erro trouxe para cá, eu errei 1 bit, mas se ele trouxe para esse valor, para a terceira amplitude, olha, acabou que esse erro, né, apesar de ser um erro para um valor adjacente, redundou em erro de 2 bits. Ó. De 0, 1 foi para 1, 0. Então, nessa situação, seria melhor, então, que eu ajustasse isso aqui, a minha codificação, para que valores adjacentes não tivesse variação de 2 bits. Por isso que surgiu a codificação Gray. Né? De tal maneira que ó, o 0, 0 vai continuar sendo o menos 3A sobre 2, o 0, 1 vai continuar sendo o menos A sobre 2, porém, o 1, 0, ele vai passar a ser 3A sobre 2, né? Que é esse valor aqui, o mais afastado. E o 1, 1 vai passar a ser o A sobre 2. Veja então que se eu tiver passar para um valor adjacente, eu estando aqui em 1, 0, se eu passar para o valor adjacente, não vou passar para esse valor mais, eu vou passar para este valor ou este valor, que vai redundar na alteração de apenas 1 bit. Ó. Tá certo? Redundando na alteração de apenas 1 bit, significa que qualquer mudança entre valores adjacentes aqui, o erro vai ser de apenas 1 bit, reduzindo a probabilidade de erro da minha codificação. Bom, a gente viu então que, dado um PAMM qualquer, eu vou ter uma taxa de símbolos, né, que é a transmissão, taxa de símbolos, que vai ser igual a 1 sobre o período de símbolo. Ou seja, a taxa de símbolos vai me dizer quantos símbolos eu consigo transmitir por segundo. A esse símbolos por segundo, a gente dá o nome de bounds. A taxa de bits, por sua vez,
ela é a quantidade de bits que eu consigo transmitir por segundo. E aí, e ela vai ser igual a 1 sobre o período de bit. Então, se eu tenho 1 bit por símbolo, significa que TB vai ser igual a TS. No quaternário, por exemplo, eu transmito 2 bits por símbolo. Significa que TB é a metade de TS. Consequentemente, a taxa de símbolos é metade da taxa de bits. Numa sequência n-área, né, o número de bits transmitidos para cada símbolo vai ser log 2 de n. Né? Logo, a minha taxa de bits vai ser a minha taxa de símbolos que multiplica log 2 de n. Vezes o número de bits, né? A taxa de bits é a taxa de símbolo, vezes o número de bits que eu transmito por símbolo. Certo? Muito importante isso aqui. A RZ, né? Eu também tenho a possibilidade de usar PAM trabalhando com RZ, né? Com a codificação RZ. A gente já estudou RZ, né? Eu tenho um retorno a zero no meio do bit. Nesse caso aqui é o RZ polar, unipolar, né? Então eu tenho a transição no meio do bit 1. Sempre vou ter uma transição no meio do bit 1, né? Ou seja, ele vai retornar a zero no meio do bit 1. Então o bit 1 tem o valor A e retorna a zero no meio do tempo de bit. E assim sucessivamente, né? Para cada bit 1. Bom, eu poderia usar bipolar, onde eu transmito o 1 com valor A sobre 2 e o 0 com valor menos A sobre 2. Nesse caso, eu tenho o retorno a zero também no meio de cada bit. Ó. Bit 1, bit 0, retorna a zero também no meio do tempo de bit, e assim sucessivamente. Assim como lá no... Bom, aqui eu também poderia ter o inverter, né, que a gente viu, né? Que é fazer a inversão do bit 1. Então aí nesse caso esse bit seria positivo, esse bit aqui seria negativo. Então esse bit aqui seria positivo, esse seria negativo, esse seria positivo, esse seria negativo, né? Certo? Também essa possibilidade. Então tem várias possibilidades aqui para trabalhar com RZ. E aqui o Manchester, né? Que também a gente considera sempre o Manchester como bifase. E aí eu tenho o Manchester level, né, onde eu tenho a transição sempre no início do bit, né, eu tenho a transição de 0 para 1 se for o bit 1, ou seja, de menos A para A se for o bit 1, e sempre vou ter uma transição no meio do bit. Né? Perdão, no meio do bit eu tenho uma transição, se for level, né, eu tenho uma transição no meio do bit, sempre de 1 para 0, de A sobre 2 para menos A sobre 2, no meio do bit. Então eu sempre vou ter uma transição no meio do bit, no Manchester. E se for o valor 1, eu vou ter o quê? No level, né? No level. Se for o valor 1, eu tenho transição de A sobre 2 para menos A sobre 2. Se for o valor 0, no meio do 0 eu vou ter uma transição de menos A sobre 2 para A sobre 2. Então, ó, aí 1 de menos A sobre 2 para A sobre 2. Como o próximo bit é 1 e teria que também descer de A sobre 2 para menos A sobre 2, obviamente eu vou ter que fazer uma transição subindo o sinal para poder ele conseguir descer novamente. E assim sucessivamente. O mark, né? O bmark, eu vou ter, além disso, além da transição no meio do bit, né? Eu vou ter sempre a transição no início do bit 1. Né? Transição, aqui, ó. Sempre vou ter uma transição no início do bit. Bom, como aqui o bit é 0, não tenho transição no meio do bit, né? No bit 1 eu sempre vou ter a transição. Então, eu vou ter que, por exemplo, aqui é o início do bit 1, uma transição. No meio do bit também. E assim vai.
Esse é o marco. E o AMI, né, que é aquele invertido, porém sem retorno a zero, né? Aquele invertido. Eu tenho sempre bit 1, mas aqui é sem retorno a zero. É aquele invertido sem retorno a zero. Então eu tenho lá o bit 1 pode ser representado por A sobre 2 ou menos A sobre 2. E o 0 por 0. Só que não tem retorno a zero. A diferença é essa. É o AMI. Alternate Mean Inversion. Ok? Bom, o problema é que o canal ele vai impor alguns ruídos ao pulso que eu vou transmitir, né? Ao meu pulso. Bom, esse ruído ele pode surgir até mesmo nos componentes eletrônicos, né? Que fazem parte do canal, né? O transmissor e o receptor para o sinal, ele faz parte do canal, ele vai ter que passar por um transmissor e receptor, né? Então, na verdade, além do canal propriamente dito, eu tenho ruídos que são inseridos no sinal nos próprios transmissores e receptores. Por exemplo, eu posso ter um ruído térmico vindo de resistores, ou um ruído que a gente chama de ruído balístico, né, que é o shot, devido às transições de diodos e transistores, né, transistores. Então isso pode ter também aquele ruído balístico, que é aquele shot, né, devido a esses componentes não lineares que são colocados no circuito. Dentro do canal, aí agora já dentro do canal, seja ele aéreo ou seja ele cabeado, eu ainda posso ter outros ruídos, né? Por exemplo, o ruído branco gaussiano, além do ruído branco gaussiano, eu ainda posso ter interferências. Interferências, como por exemplo, a diafonia, né, que é o crosstalk, né? E o cocanal, diferente do cocanal. Depois a gente vai... o crosstalk, né, a diafonia, ele é, por exemplo, eu tenho um sinal sendo transmitido de um cabo, tem um outro cabo próximo ao lado, né? Um outro cabo próximo ao lado. E aí o que acontece? A informação que está sendo transmitida aqui vai gerar um campo eletromagnético, que vai excitar o outro cabo, e vice-versa, né? Então, eu posso ter parte da informação que está correndo aqui sendo induzida em um cabo paralelo. Isso é chamado linha cruzada, né, o crosstalk. Para isso, então, o que se faz para reduzir esse problema? Começa a cruzar, fazer o cruzamento do cabo, né? Eu faço um cruzamento do cabo e aí evita, porque o que é induzido de um lado, né? Se eu tenho um cabo transmitindo aqui, o outro ele vai cruzando, o que é induzido de um lado, ele é anulado do outro. E aí eu tenho a atenuação do ruído da interferência de crosstalk. A interferência de cocanal, por sua vez, é quando no mesmo cabo eu transmito vários sinais simultaneamente, né? Vários sinais simultaneamente. E esses sinais, teoricamente, eles são canais lógicos dentro de um canal físico, né? E aí eu tenho interferência de cocanal porque eu tenho vários sinais aqui, né, transmitidos, e eu posso ter vazamento de frequência de um sinal para o outro, causando interferência. Além disso, eu posso ter ainda o desvanecimento por multipercurso, né? Esse desvanecimento por multipercurso, ele representa o quê? Olha, vamos imaginar que eu tenho uma antena transmissora e uma antena receptora. Então, eu tenho um sinal que, se eu tiver visada direto, tem um sinal que vai ser enviado diretamente da antena transmissora para a antena receptora. Por outro lado, esse sinal ele é disperso aqui ele pode ser disperso aqui, dependendo se a antena não for direcional, for omni, por exemplo, ele pode ser disperso aqui de maneira homogênea, né?
tal, e aí ele vai sair em todas as direções, né? E aí pode acontecer dele ter uma reflexão e chegar na antena, né, passando por outro caminho diferente, ou por mais de um caminho diferente, né? Para chegar na outra antena. Resultado, nessa antena aqui eu estou chegando com várias cópias do mesmo sinal, porém em tempos e fases diferentes, o que pode me resultar numa interferência construtiva, se eu chego aqui e a potência do sinal aumenta, dentro de um intervalo de símbolo, ou destrutiva, se devido a isso a potência do sinal diminui, dentro daquele intervalo de símbolo, né? Para modelar esses tipos de multicaminhos, né, a gente tem as funções de distribuição de probabilidade de Rayleigh e de Heisen, que nós vamos estudar mais na frente, né, a parte de desvanecimento multipercurso a gente vai estudar mais na frente. Bom, ainda tem um outro problema muito grave, que é a interferência intersimbólica. Né? Num dos nossos primeiros slides, a gente colocou um pulso, transmitiu a várias distâncias, e a gente viu que esse pulso ele ia se distorcendo, né? Ele ia se distorcendo. Perfeito? O pulso ele se distorcendo, então se eu coloco agora mais de um pulso aqui próximo do outro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma interferência entre um e outro, né? Isso chama-se interferência intersimbólica, entre símbolos adjacentes de um mesmo sinal. Isso ocorre devido ao efeito indutivo e capacitivo num canal elétrico ou a dispersão cromática num canal óptico, né? Isso pode acontecer. Então, essa é a característica. Então, nós vamos estudar também a interferência intersimbólica. Ó, um dos primeiros elementos de canal que a gente vai utilizar é o ruído branco-gaussiano aditivo. Então, nós vamos ver como se comporta a taxa de erro imposta pelo canal devido a ruído branco-gaussiano aditivo. Então, vamos considerar inicialmente um sistema PCM binário baseado em codificação de linha NRZ, né, sinalização polar não retorno a zero. Correto? Então, eu tenho lá um valor para 0 e eu tenho um valor 1 para um valor A, valor 0 para 0, valor A para 1. Ok? Decisão. E aí eu tenho lá um valor qualquer para tomar a decisão se o valor é 0 ou 1. O maior que o limiar é 1. O que acontece então? O sinal PCM, que vem aqui com 0 ou A, ele entra no canal, né, e vai ser adicionado pelo ruído aditivo. No receptor, o que vai acontecer? Eu vou chegar com o sinal mais o ruído. Aí eu vou fazer a amostragem do sinal e tomar a decisão. Se naquele período de cima eu faço a amostragem do sinal e tomo uma decisão. Se o sinal chega lá com um valor acima do limiar, é 1. Se chega abaixo do limiar, é 0. Nessa situação aqui, né, ora, se eu tenho na reta real o valor 0, representando o 0, e o valor A, representando o bit 1, o ideal é que eu use o patamar aqui, né, e depende da característica, né, mas o mais intuitivo que a gente vê é usar o patamar em A sobre 2, perfeito? Ou seja, se for maior que A sobre 2, significa que é o bit 1. Se for menor que A sobre 2, significa que foi transmitido é o bit 0. Perfeito? Ora, porém, o que acontece? Quando eu transmito o bit 1 ou o bit 0, eu vou ter um ruído branco-gaussiano embutido, significa que o sinal, uma vez transmitido o bit 0, ele pode chegar, né, como uma gaussiana, né, com a distribuição de probabilidade igual a uma gaussiana. Vai ser centrada, obviamente, em 0, né, mas com distribuição de probabilidade gaussiana, já que é o ruído branco-gaussiano aditivo. Então, o ruído pode adicionar valores aqui a 0 com uma certa probabilidade. Do mesmo modo, se eu mandar o bit A,
né, eu vou ter aqui também, centrado em A, uma gaussiana. Tá? Eu vou ter o meu ruído aqui, centrado em A, mas eu posso ter uma possibilidade de transmitir qualquer valor aqui de acordo com essa distribuição de probabilidade. Né? Logo, aqui no limiar, né? No limiar, eu vou ter ó, que tudo que tiver, se eu transmitir zero, tudo que tiver, se eu, por exemplo, tudo que tiver abaixo dessa distribuição de probabilidade aqui, significa que é a possibilidade da amplitude passar de A sobre 2. Ou seja, a possibilidade de eu confundir, né, o bit 0 transmitido com o bit 1. Né? Do mesmo modo, se eu transmitir A, né, tudo que for abaixo do limiar, então, ou seja, abaixo dessa curva aqui, né, que é a probabilidade aqui a distribuição de probabilidade de A que estiver abaixo antes do limiar, é a probabilidade de eu ter, do valor ser jogado, né, para valores próximos de zero, abaixo de A sobre 2. Então, a probabilidade de erro aqui são essas duas probabilidades somadas, né? São essas duas probabilidades somadas. Tá certo? Essa é a probabilidade de erro. Então, eu tenho a probabilidade de erro de eu tendo transmitido zero chegar a A, vai ser maior que A sobre 2, ou seja, chegar a 1, que vai ser igual a essa curva aqui, né? A área embaixo dessa curva aqui. Daqui para frente, até infinito. E tem a probabilidade de, uma vez transmitido 1, chegar a 0. Ou seja, que a área embaixo dessa curva aqui, né? Na curva de probabilidade aqui, de distribuição de probabilidade de A, com ruído. Obviamente, isso depende de quê? Eu ainda dependo ainda de como para calcular essa probabilidade, se eu estou mandando mais bit zeros ou mais bit 1s, né? Qual é a probabilidade de eu mandar o bit 0 e a probabilidade de eu mandar o bit 1? Se forem iguais, ou seja, eu tenho equiparação na quantidade de bits que eu mando, normalmente eu mando a mesma quantidade de bits zeros e 1s, então, beleza, né? A probabilidade de eu mandar 0 vai ser meio, e a probabilidade de eu mandar A também vai ser meio. Então eu tenho que multiplicar pela probabilidade de eu enviar o bit também. Então aqui, na probabilidade total, então aqui eu tenho que multiplicar por meio, porque eu tenho 50% de chance de mandar o bit 1. E tem a probabilidade, depois eu vou multiplicar isso pela probabilidade do bit 1 virar bit 0. E eu tenho também 50% de chance de mandar o bit 0. Então eu vou multiplicar pela probabilidade de eu tendo mandado 0 chegar a 1. Bom, a probabilidade de erro total é a soma dessas duas. Nesse caso aqui, nesses casos específicos, né, como eu escolhi o patamar no meio aqui, né, essa probabilidade aqui é igual a essa aqui. Então, a soma das duas vai dar uma das duas, né? Eu posso considerar uma das duas. Eu posso considerar uma das duas. Probabilidade de zero. De mandar zero, senão vai ser igual a probabilidade de mandar 1 e receber 0. Né? Então, essas duas probabilidades são iguais, que é exatamente a curva sobre a área sobre essa curva a partir de A sobre 2. Isso aqui é o quê? É uma gaussiana, então é a integral, né? É o cálculo da integral embaixo dessa área aqui de A sobre 2 até infinito. Né? Da gaussiana centrada em 0, de A sobre 2 até infinito. Tá certo? Essa é a probabilidade de erro, então. Bom, você viu então, esses são os erros esperados, né? Nesse caso aí, devido ao ruído gaussiano aditivo, né? Então essa foi a forma da gente calcular a probabilidade média de erro, considerando o ruído de canal modelado como ruído branco gaussiano aditivo
com valor médio igual a zero e densidade espectral igual a N0 sobre 2, que isso aqui é justamente o meu desvio, né, em relação, na minha variância, perdão, né, minha variância em relação ao sinal, à densidade de ruído. Lá no livro do Samuel, ele faz essa análise para vocês, né? Então, modelando a probabilidade de erro, a gente vai ter, né, se você for calcular aquela gaussiana, você vai obter isso aqui, né? 1/2 da função erro complementar, da amplitude A, aquela amplitude A lá, sobre raiz de N0. Ou seja, função Q, né, que é 1/2 da função erro complementar, é igual a uma função que a gente chamou de Q de A sobre o desvio padrão naquela distribuição gaussiana. Que é a distribuição gaussiana, onde o desvio padrão vai ser exatamente raiz de N0 sobre 2. Bom, se vocês observarem direitinho, né, a probabilidade de erro, ela depende apenas da razão entre A e raiz de N0. A probabilidade de erro depende apenas da razão entre A e raiz de N0. Que, na verdade, que relação é essa? É justamente a relação sinal-ruído. Sinal-ruído. EB, eu calculo, né, a energia de bit, né, dado um bit lá qualquer, eu calculo pela amplitude ao quadrado, né? Então, a amplitude ao quadrado vai ser minha energia de bit durante aquele período de bit, né? Dividido por N0, né? Dividido por N0. Então, essa relação aqui, eu extraio a raiz dela e tenho, né, a razão A sobre raiz de N0, né? Então, a sobre raiz de N0 é relacionado à energia de bits sobre o ruído, sobre a densidade espectral do ruído N0. Tá? Então, significa a razão entre energia de bits, né, pela densidade espectral de potência do ruído. A probabilidade ela vai decrescer rapidamente com o aumento dessa relação, né? Aumentou essa relação, a probabilidade de erro ela cai drasticamente, né? Porque como é que eu calculo o erro complementar? É a partir de 2 sobre raiz de π, integral de x até infinito, de E menos t quadrado, né? dt. Ok? Então essa é a função para calcular o erro complementar. Bom, a gente vai trabalhar com MATLAB, com Python, existe já algumas funções. Já existe essa função erro complementar, ou a função erro, né? Pode não ter a função erro complementar, mas pode ter a função erro, já definida, por exemplo, nessas linguagens de programação que a gente trabalha. Achar erro complementar é 1 menos a função erro, né? 1 menos a função erro. 1 menos a função erro seria a função erro complementar. Certo? Bom, aí a probabilidade de erro ela vai parecer uma curva semelhante a essa, né? Ela vai ficar com uma curva semelhante a essa, onde eu tenho aqui na abscissa, o meu EB por N0 em dB, então eu vou transformar isso aqui em dB, e a probabilidade de erro, né, dada aqui em percentual, ou, na verdade, potência de 10, né? A probabilidade de erro. Bom, a função erro complementar a gente já viu, né? Expoente de erro quadrado, porque é o quadrado, no caso. Essa função, então, olha lá, função erro que você pode encontrar é 1 menos a função erro complementar. Ok? Bom, aí um exercício
para que vocês façam agora nesse fim de semana, né? Ó, o sistema PCM binário, PCM, hein? Agora veio aqui uma codificação de fonte, PCM binário. Ele utiliza a sinalização NRZ, né? Sinalização polar NRZ. Polar. Então, A sobre 2, A sobre 2 para 1, menos A sobre 2 para 0. Opera logo acima do limiar de erro, com uma probabilidade média de erro de 10 a menos 6. Suponhamos que a taxa de sinalização seja duplicada. Então, eu tenho uma taxa de sinalização aqui, né? Como ele não falou aqui, falou PCM binário, né, codificado em NRZ, significa que é um bit, que eu tenho dois valores apenas, né? Binário. Então, bom, suponha que aí eu tenho uma taxa de sinalização aqui, RB. No primeiro caso. Então, aí ele te deu qual é a probabilidade média do erro para essa taxa RB. Tá? Aí ele diz o seguinte, eu suponho que a taxa de sinalização seja duplicada. Encontre o novo valor de probabilidade de média de erro, né? E aí você pode usar uma tabela que eu vou disponibilizar, estou disponibilizando para vocês na aula no Moodle, para avaliar a função erro complementar, né? E obter então qual é o novo valor de probabilidade de erro. Tá certo? Outra coisa que vocês podem fazer também é a simulação, fazer uma simulação para representar graficamente a função erro e a função erro complementar, né? Variando lá, obviamente, o A sobre raiz de n0. Variando A sobre raiz de n0. Ao variar o A sobre raiz de n0, e calculando aí para poder vocês verem como é que funciona o gráfico da probabilidade do erro complementar. Ok? Então fica esse exercício para vocês. Vamos ficar por aqui. E até a nossa próxima aula. Tenha um bom fim de semana.